Filho, filha, feche os olhos por um instante, respire fundo, silencie tudo ao seu redor, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma mensagem, é um chamado. Algo muito maior está prestes a acontecer, e não é por acaso que você está aqui agora. Você já sentiu como se algo estivesse prestes a mudar, mas não sabia exatamente o quê? Como se o mundo estivesse esperando por um movimento do céu. Pois saiba, essa movimentação começou agora, dentro da sua casa, dentro da sua alma. Você tem segurado as pontas por tempo demais, tentando parecer forte, tentando manter tudo de pé, enquanto por dentro o cansaço parece crescer em silêncio. Mas hoje escute com atenção. Há uma resposta vindo em sua direção. Uma resposta que não se anuncia com barulho, mas com presença. Uma presença que entra sem precisar bater, que transforma sem precisar explicar. Quantas vezes você orou sem saber se alguém estava ouvindo? Quantas vezes suas lágrimas escorreram no travesseiro escondidas de todos? Pois hoje o céu responde. Hoje, você vai sentir o que é ser ouvido por Deus. Essa não é mais uma mensagem. É um decreto. Um sopro divino atravessando a sua história. Se você tem sentido que os dias andam pesados, que as madrugadas são longas demais, continue aqui. Porque há algo vindo do alto, com direção certa, com tempo exato, e você está prestes a viver um dos momentos mais marcantes da sua caminhada espiritual. Não pare agora. Porque quando Deus decide visitar uma casa, nada permanece igual. Até o silêncio muda. Até o ar fica mais leve. Você sente isso? Então, continue. Porque a paz que te alcança agora não é humana. É celestial. Você já sentiu como se estivesse lutando sozinho? Como se ninguém enxergasse o peso que você carrega todos os dias? Cuida de tudo, se doa, se desdobra, e mesmo assim, parece que nada muda. A rotina virou sobrevivência. O lar, que deveria ser refúgio, virou campo de batalha. Silêncios longos, palavras duras, orações feitas no escuro sem saber se o céu ainda ouve. Mas ele ouve. A verdade é que muitos de nós estão esgotados. E não é só cansaço físico, é um esgotamento da alma. Aquele sentimento de tentar manter todos bem, enquanto por dentro a nossa estrutura vai se desgastando. Você já tentou sorrir quando só queria chorar? Já escondeu a dor para não preocupar os outros? Já sentiu que a sua casa, em vez de lar, virou um espaço de tensão? Deus conhece esse silêncio. Ele vê o que acontece quando as portas se fecham. Ele sabe das conversas interrompidas, das noites em que ninguém dorme direito, das preocupações com os filhos, com o futuro, com o que está fora do nosso controle. E é exatamente nesse cenário, no meio da confusão, do caos e do cansaço, que ele decide agir. Sabe por quê? Porque é quando não temos mais força que ele se manifesta com mais poder. É quando a gente chega no limite que ele mostra que não precisa de cenário perfeito para fazer o milagre acontecer. Ele só precisa de um coração disposto. Um coração que, mesmo cansado, ainda crê. Hoje, essa mensagem é para você que está vivendo no automático, que está tentando manter tudo funcionando enquanto por dentro tudo parece fora do lugar. Deus não ignora o que você sente. Ele está prestes a transformar o ambiente da sua casa. E isso começa agora, com essa palavra. A resposta que você tanto espera não vai vir com barulho, nem com alarde. Ela vai chegar no secreto. Vai nascer na madrugada, naquele instante em que todos dormem e só você e Deus estão acordados. Porque é ali que os milagres mais profundos começam. Você já se perguntou por que tantas histórias na Bíblia têm encontros decisivos durante a noite? Porque a madrugada não é só o momento do dia em que tudo parece mais calmo, é o tempo em que o mundo se cala e o céu escuta com mais atenção. Foi na madrugada que Jacó lutou com o anjo. Foi nesse mesmo tempo que Jesus se afastava da multidão para orar. Não era apenas um hábito, era um segredo espiritual. Sabe aquele cansaço que você carrega há tanto tempo? Aquela sensação de que está lutando, mas não vê mudança?
Deus está dizendo: volte para o quarto, feche a porta, fale comigo na madrugada. Porque quando você ora enquanto todos dormem, algo diferente acontece. É como se você estivesse dizendo: Deus, eu escolho te priorizar mesmo cansado. Mesmo sem entender, eu continuo confiando. E esse tipo de fé toca o céu. Não precisa ser uma oração longa. Não precisa ser perfeita. Basta ser sincera. Um simples Pai, eu não aguento mais, pode ter mais poder do que 1000 palavras, bem elaboradas. Porque Deus não está procurando performance. Ele procura entrega. E quando há entrega, há intervenção. É nesse momento que o ambiente começa a mudar. Aos poucos, os conflitos se acalmam. A brisa da madrugada traz respostas que você não encontrou durante o dia. Seu coração começa a sentir alívio mesmo sem motivo aparente. É Deus agindo onde ninguém mais consegue tocar. O que você precisa hoje talvez não seja uma nova estratégia, mas um novo hábito espiritual. A oração da madrugada não vai apenas resolver seus problemas. Ela vai restaurar a sua alma. Vai trazer cura para os laços quebrados. Vai reacender o que parecia apagado. Porque onde há oração, há presença. E onde há presença, tudo pode acontecer. Chega um momento em que o coração sente antes mesmo de ver. É como se algo se abrisse por dentro, como se uma janela invisível se escancarasse para a presença de Deus. E é aí que tudo começa a mudar. Você não vê com os olhos, mas sente com a alma. Sente que algo se moveu, que o ambiente ficou diferente, que o ar ficou mais leve, que a dor não tem mais o mesmo peso, que a paz voltou a visitar o seu lar. Filho, filha, esse é o momento em que o céu invade a sua casa. O ponto exato em que a fé se transforma em experiência. Você passou por tantas noites difíceis, tantas lágrimas escondidas, tantos silêncios sufocantes. Mas agora, o choro está sendo trocado por consolo. As noites frias por calor espiritual. As ausências por presença divina. E essa transformação começa em você. Porque quando Deus toca alguém por dentro, esse toque se espalha. Se espalha pelos cômodos, pelos relacionamentos, pelas rotinas. O lar se torna altar. E onde há altar, há fogo. Fogo que queima o que não presta, mas aquece o que precisa viver. Você vai começar a ver coisas diferentes. Um filho mais calmo. Um cônjuge mais presente. Um ambiente mais harmonioso. Pequenos sinais que mostram: Deus passou por aqui. E quando alguém perguntar o que aconteceu, você não saberá explicar com palavras. Vai apenas dizer: foi Deus. Porque Ele age assim, com profundidade, com doçura, com verdade. O toque dele não precisa de alarde. Ele só precisa de espaço. E quando encontra espaço, reina. Hoje, Deus está estabelecendo algo novo dentro do seu lar. Um ambiente de cura, de restauração, de reconciliação. Onde antes havia gritos, haverá risos. Onde havia distância, haverá abraço. Onde havia medo, haverá paz. Você chegou ao ponto do milagre. E o milagre, agora, tem o seu endereço. Você talvez nem perceba de imediato. Não será uma explosão de emoções, mas um calor que vai se espalhando devagar, como o sol que nasce e aos poucos ilumina tudo. É assim que Deus começa a curar uma casa, por dentro, em silêncio, com profundidade. O momento de impacto não é quando o milagre explode do lado de fora. É quando o coração percebe que não está mais sozinho. Quando aquela sensação de abandono começa a se dissipar. Quando, do nada, você sente vontade de agradecer, mesmo que ainda esteja no meio do deserto. Essa é a prova mais clara de que Deus já entrou. E sabe o que é mais lindo? Quando Deus entra em uma casa, Ele não só transforma a situação, Ele transforma as pessoas. A paz não vem porque tudo está resolvido. A paz vem porque o Espírito Santo começa a habitar com liberdade. E quando ele reina, até as batalhas fazem sentido. As palavras dentro do lar começam a mudar. Antes, onde havia acusação, agora há compreensão. Onde havia impaciência, agora há empatia. Onde havia silêncio de afastamento,
Agora existe silêncio de respeito. É um outro ambiente, uma outra atmosfera. Algo que só quem vive consegue entender. Você vai notar mudanças nos detalhes. Uma atitude mais leve, um gesto inesperado de carinho, um olhar diferente. E são esses detalhes que revelam: a presença de Deus está morando aqui. Não será necessário explicar, nem defender sua fé. Os frutos falarão por você. Quem antes duvidava da sua caminhada verá os resultados com os próprios olhos. Porque, quando Deus decide fazer, Ele faz de forma que ninguém pode negar. É Ele quem quebra o orgulho, cura os laços e reconstrói o que parecia perdido. E tudo começou com uma oração, uma madrugada, uma entrega. Esse é o ponto de virada. O momento em que o céu se alinha com a sua casa. Em que o natural se curva diante do sobrenatural. É aqui que o seu sim silencioso encontra o sim eterno de Deus. Algo foi liberado. Algo foi destravado. Continue firme. Porque a mudança não virá apenas para resolver um problema. Ela virá para inaugurar uma nova estação. E essa estação tem nome: paz duradoura, amor que cura, fé que permanece. Você talvez esteja pensando: mas será que é para mim mesmo? E eu te digo com autoridade espiritual: sim, é com você que Deus está falando agora. Não importa quantos erros você cometeu. Não importa quantas vezes você pensou em desistir. Não importa se o ambiente da sua casa já foi palco de brigas, lágrimas, separações ou feridas antigas. O ponto alto do milagre não depende do seu passado, depende da sua entrega no presente. Esse momento é sobre você reconhecer: eu não consigo mais sozinho. Porque é exatamente aí que Deus entra com força. Ele entra quando o ego cede espaço. Ele age quando o coração se dobra. Ele reina quando você para de tentar controlar tudo e começa a confiar, de verdade. E essa confiança se manifesta de forma prática. Você vai sentir vontade de orar com sua família. Vai perceber um desejo sincero de falar com mais carinho, de escutar com mais atenção. Vai começar a enxergar beleza onde antes só via caos. Porque quando a presença de Deus inunda um lar, até os gestos simples se tornam milagres. E não pense que você está vivendo tudo isso sozinho. Existem pessoas ao seu redor que também estão sendo tocadas. Mesmo que não digam. Mesmo que não saibam expressar. O seu despertar está gerando ondas. Ondas espirituais que estão alcançando todos à sua volta. O coração endurecido de alguém da sua casa começará a amolecer. A rebeldia de um filho será substituída por uma nova sensibilidade. A frieza de um relacionamento será tocada por uma ternura que parecia esquecida. Deus está escrevendo uma nova história, e você é o ponto de partida. Ele não te escolheu, por acaso. Ele te posicionou como coluna espiritual desse lar. Através da sua fé, ele vai alcançar os outros. Através da sua constância, ele vai firmar bases eternas. Você vai se lembrar desse dia como o momento exato em que o impossível começou a acontecer. E tudo isso sem estardalhaço, sem espetáculo. Deus age na sutileza, como uma brisa que entra pela janela e muda o clima da casa inteira. Como uma gota de óleo que cai no chão e perfuma o ambiente. É assim que ele está agindo agora, no espírito, no invisível, no profundo. Se você está sentindo algo diferente no ar, não é sua imaginação. É a presença real do Deus que transforma, que cura, que restaura e que acaba de decretar: na tua casa, o milagre chegou. Filho, filha, agora que você ouviu tudo isso, respire fundo. Deixe o coração absorver. Porque essa não foi apenas uma mensagem. Foi uma visita. Uma visita do Espírito Santo, silenciosa, mas transformadora. Você não saiu do lugar, mas algo dentro de você se moveu. E é disso que se trata a verdadeira fé. Não de ver primeiro, mas de sentir, de crer, de obedecer. A transformação da sua casa não vai depender de grandes atitudes, mas de pequenas escolhas feitas com constância. Escolha continuar orando.
Escolha continuar crendo mesmo quando parecer que nada mudou. Escolha manter esse ambiente que você sentiu hoje, porque o que começou no espírito vai se manifestar no físico. Vai aparecer nos rostos, nos gestos, nos abraços, no tom de voz, na atmosfera. Você não precisa correr. O que é de Deus não vem com peso, vem com leveza. Apenas continue abrindo espaço para Ele habitar. Sua casa agora é terreno sagrado. O que começou com uma simples escuta vai continuar com frutos que só o céu pode gerar. E se essa mensagem falou com você, se você sentiu algo diferente, como um sopro suave, como um abraço invisível, então eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Comente aqui embaixo o seu nome e o nome da sua família. Diga apenas "eu recebo", porque nós vamos orar por você. Vamos interceder. Vamos manter essa corrente de fé viva. Inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma palavra que vem do céu. E se puder, ajude esse trabalho a alcançar ainda mais vidas. Os links estão aqui na descrição. Temos produtos com mensagens como essa que podem fortalecer sua fé e sustentar essa missão. Mas acima de tudo, leve isso com você. Deus não visitou sua casa por acaso. Ele está habitando. E onde Ele habita, nada permanece igual.